Bom, a medicina intervencionista da dor já é uma evolução da medicina da dor, né? Digamos assim, que seria o braço armado, né? Quando a gente vai fazer o tratamento do paciente com dor, a gente tem um grupo de medidas, né? A gente divide em quatro medidas que a gente pode utilizar ao mesmo tempo. Primeiro é o tratamento chamado farmacológico do paciente, com remédios, né? O segundo é o tratamento intervencionista, que é a medicina intervencionista da dor. O terceiro é um programa de reabilitação e o quarto é a fisioterapia. São 4 medidas que a gente faz ao mesmo tempo. Então, por exemplo, tem pacientes que precisam fazer as 4 coisas ao mesmo tempo. Vou te dar um exemplo, por exemplo, os pacientes que têm neuralgia pós-herpética. É importante tratar o paciente rápido, intensivamente, para ele não desenvolver aquela dor que pode persistir para a vida toda do paciente. Então, uma das coisas que a gente faz é fazer bloqueios seriados no paciente. Bloqueios infiltrativos no forame, exatamente ali onde está o processo inflamatório residual da neuropatia pós-herpética, que é no gânglio da raiz dorsal. Então a gente tem uma técnica para fazer, o chamado bloqueio foraminal. A gente faz esse paciente, quando é preciso fazer, por exemplo, algumas vezes eu faço 3, 4 vezes, e o paciente já dá uma grande melhora, já responde bem ao anticonvulsivante, e a gente controla a dor rapidamente do paciente, que isso que é importante. Bom, a medicina intervencionista da dor, esse braço armado, ela evoluiu bastante, né? A gente tem muita técnica que a gente pode fazer o controle da dor, que basicamente é tirar a inflamação e bloquear as vias de dor, para que aquele impulso elétrico não chegue até o cérebro, certo? Então, a medicina da dor utiliza essas técnicas, né, que são técnicas que a gente colocou, digamos assim, que numa escada, né, de baixa complexidade até a alta complexidade e até implantes. Então, por exemplo, é importante, digamos assim, praticamente para todo o médico entender bastante, saber sobre a medicina intervencionista da dor, porque ele pode indicar, ele pode ter um paciente e pode fazer a indicação e, inclusive, evitar vários problemas que o paciente pode ter se não tiver um tratamento adequado. Então, por exemplo, a gente divide aí em mais ou menos uns 4 passos, 4 degraus dessa escada, né? Que o primeiro degrau a gente faz os bloqueios, né? Os bloqueios chamados guiados por imagem, né? Esses bloqueios servem para a gente fazer 3 coisas. Primeiro, fazer um teste, saber se aquele nervo conduz àquela dor que o paciente está se queixando, certo? É o chamado bloqueio teste, certo? Que é um exame. Esse bloqueio a gente vai usar uma técnica usando uma imagem. A imagem tradicional é a imagem do raio-x, que a gente tem as técnicas todas padronizadas. Pode ser feito também por uma tomografia computadorizada ou por ultrassom. Agora, ultimamente, tem se utilizado ultrassom, embora ainda tenha uma certa discussão, né, de se utilizar ultrassom e qual seria o momento de usar ultrassom. Mas a técnica tradicional é usar o raio-x. Então, o centro de dor geralmente tem que estar equipado com um bom aparelho de raio-x, né, o Arkin-C, para a gente poder fazer esse procedimento. Então, seria o primeiro nível, seria a gente fazer esses bloqueios. Quais são os bloqueios mais utilizados na medicina intervencionista da dor? A finalidade geralmente é tirar a inflamação, é fazer o bloqueio do nervo, e se for positivo, a gente vai fazer o que a gente chama de um bloqueio terapêutico, que é infiltrar um anti-inflamatório que tradicionalmente é o corticoide. Pode injetar outra substância, mas a maioria das vezes é uma dose de corticoide que se infiltra naquela região. E aqueles pacientes que têm o bloqueio teste positivo, né, que a gente consegue determinar que aquela via é a via que está fazendo a condução da dor até o cérebro, eles têm um prognóstico melhor, porque a gente consegue identificar a via. Então, o bloqueio ele tem uma finalidade que é ser o diagnóstico, ser a terapêutica e ser o prognosticador, certo? Do tratamento. Porque quando eu tenho um bloqueio teste, muitas vezes eu posso aplicar algum método mais eficaz que um bloqueio infiltrativo de corticoide para lesionar aquele nervo, aquela estrutura. Então, por exemplo, na coluna a gente utiliza um meio físico que é a radiofrequência. A gente utiliza bastante, certo? Por quê? Porque a radiofrequência ela consegue danificar as fibras mais finas, que são as fibras que conduzem o impulso elétrico, fibra A, delta e C. Essas 2 fibras são as mais finas, com menos mielina, elas são mais suscetíveis. Então, quase que a gente faz uma lesão seletiva, uma ablação seletiva, quando a gente utiliza esse meio físico. Bom, nesse primeiro nível, o nível dos bloqueios, nós podemos fazer
junto também as infiltrações, né? Hoje a gente utiliza bastante, né, a infiltração intraarticular e dos nervos das articulações, por exemplo. Isso é uma coisa recente, se estudou bastante a inervação do joelho, né? Antes a gente não tinha um conhecimento muito bom dessa inervação. A gente sabe que tem 9, já se encontrou até 9 sistemas de inervação do joelho. A gente pode bloquear, né? Isso aí, o paciente tem um melhor prognóstico quando é feito a infiltração intraarticular junto.